Vamos então falar sobre o episódio 9 de Bad Batch, que, caraca, muitas coisas na qual eu já estava prevendo, estava acompanhando em off, né, sem comentar aqui no canal, porque, claro, esse aqui é o segundo vídeo do canal, então não tinha como falar com vocês sobre os conteúdos, o que estava acontecendo, o que estava rolando na série, mas essa terceira temporada tá muito legal e tá começando a fechar algumas lacunas na qual eu já estava observando que iria acontecer. E temos a chegada da Ventress para mudar toda a perspectiva que os clones obtinham ou poderiam ter ali através da força. A gente vai comentar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no Geek Wars, ajuda a gente nessa nova empreitada do Geek Brasil. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Star Wars e tem muito conteúdo pra gente abordar dessa série animada. Vamos lá, a gente observa então que através da missão que foi feita ali pelo Wrecker e também pelo Hunter no episódio passado, nós podemos ver que isso acabou sendo uma derivação da chegada da Ventress. A forma como ela é extremamente misteriosa, como ela chega ali causando, mudando, mexendo com os clones de uma forma extremamente interessante. E ela chega pra meio que testar a Ômega na força. Isso era algo que eu já estava prevendo, eu acho que desde a primeira temporada eu estava prevendo de que a Ômega poderia ter um acesso completo à força, porque a forma como Star Wars é abordado, a forma como Star Wars sempre tem ali a sua lore ou a sua trama, é no foco da força. E não seria muito estranho um clone, e a gente vai falar um pouquinho disso no final do vídeo, sobre a relação desse clone com o Palpatine, mas não seria estranho um clone começar a manipular a força, a manifestar o controle sobre a força, sendo que experimentos atrás de experimentos estavam acontecendo debaixo dos olhos, debaixo dos narizes ali do Jedi, e ao mesmo tempo a gente observa que isso estava ocorrendo durante o Império. Então é claro que um dos clones iria manifestar uma hora ou outra este poder, seja pela manipulação dos humanos para tentar controlar a forma como essa contagem dos midi-chlorians pode funcionar, ou até mesmo a própria força querendo se manifestar através dos clones. Vai que, né? Então a Ventress, ela começa a trabalhar com a Ômega para tentar testar ela, para ver se ela tem a capacidade de manipular a força. A gente observa vários testes, né, que acaba levando a lugar nenhum. Mas foi interessante porque a gente observa essa abordagem que a Ventress tem com a Ômega, e é muito legal porque toda vez que nós observamos uma relação de mestre e aprendiz, nós observamos um ciclo muito legal acontecendo, porque o mestre, ele tá de uma figura, ele tem uma figura de autoridade, ele tem uma figura mais sábia, uma figura mais centrada, já passou por traumas, normalmente o seu mestre também já faleceu, normalmente a gente observa que o mestre do mestre já faleceu, então ele já tem uma dor, já tem uma angústia ali como um Jedi, e aí ele recebe um aprendiz. Quando ele recebe um aprendiz, quando ele acaba tendo um aprendiz, esse aprendiz faz do mestre um aprendiz novamente, porque ele começa a se enxergar nesses pontos. A gente viu isso muito acontecendo na série Ahsoka, com a forma como essa abordagem de mestre e aprendiz foi colocando, na verdade foi renascendo o fogo que a Ahsoka tinha dentro de si na época que era aprendiz do Anakin, na época que antes dela se iludir com o Jedi, né, com o Conselho Jedi. Então, nós temos aqui um pouco dessa relação da Ômega colocando um pouco de luz no coração da Ventress, desse sofrimento medonho e absurdo. Se você não conhece o passado da Ventress, e ela tinha relação com o Conde Dooku, ela tinha relação ali, provavelmente, com os Sidious, teve alguns momentos com Darth Maul. Então todos esses momentos da Ventress foi colocando ela cada vez mais profundo para o lado sombrio. E agora ela, juntamente com a Ômega, coloca ela também de volta a uma percepção da luz. Não de uma luz assim que
brilha, que ofusca a nossa face, mas ao mesmo tempo faz ela voltar ao tempo na qual ela era inocente, que acreditava realmente que o mundo poderia ser algo melhor através do aprendizado. Então vai ser interessante a forma como a Ventress vai ter essa relação com a Ômega, por mais que nesse episódio já deu ali uma intenção de que algumas coisas não vão acontecer de uma hora para outra, mas provavelmente os clones e a Ômega e também a Ventress vão se encontrar novamente no futuro. E cara, tem uma das cenas muito legais durante o episódio, que é que ela tá treinando a Ômega e os clones estão lá, pulo. A gente vê o Wrecker, o Hunter, o Crosshair, todos esses personagens ali irritados com a Ventress. E assim ela fala, ó, vai buscar a folha lá não sei na onde, e aí só volta quando você trouxer a folha, e você tem que retornar antes do pôr do sol. E é muito legal, cara, porque quando a Ômega vai, ela desce a surra nos três caras, porque eles são inocentes, cara. Eles nunca lidaram, pelo que eu consegui visualizar, eu posso estar falando bobeira, mas eles não tiveram tanta experiência assim com os Jedi. Eles tiveram mais um consenso, uma experiência ali durante a obra através de missões na qual eles focavam apenas em si próprios, né? Tanto o Tech, o Wrecker, o Hunter, o Crosshair. Nós também tivemos ali o acréscimo do Echo depois, né? Que teve ali o aprimoramento na sua mente. Mas a visão é que eles não tiveram tanto contato assim com o Jedi, não tiveram tanto contato assim com a força para saber que não é algo tão mítico assim, que na verdade já está se tornando algo mítico. Mas ao mesmo tempo eles levam uma surra da Ventress de uma forma muito legal, cara, porque quando a Ômega ela retorna, a Ventress tá com um sabre de luz em um, segurando o outro pelo pescoço e o outro tá lá no chão, nocauteado, largado. Cara, essa cena ficou muito bem construída. Assim, então, essa espécie de treinamento bizarro que a Ventress acabou aplicando na Ômega, ela chega na conclusão de que a Ômega realmente é alguém forte na força. Por mais que nós não vimos a personagem usar a força durante o episódio, durante o treinamento, ela é alguém muito forte na força. E aí, como eu falei pra vocês, eu acho que não é nem spoilers ou coisa do tipo, né? Porque provavelmente se você tá assistindo Bad Batch, provavelmente você já assistiu o episódio 9 também. Como nós sabemos, o Palpatine, ele acabou transcendendo a morte através da clonagem. Então, tudo leva a crer que o Palpatine está utilizando a Ômega, que também é uma clone. A gente não sabe como que vai levar até o episódio 9, mas o ponto específico aqui é que o Palpatine estaria utilizando os experimentos da Ômega para conseguir transcender a sua mente para aquele corpo, para o futuro corpo que aparece lá no episódio 9, e a Ômega vai ser crucial nesse sentido. Por isso que a contagem M é extremamente importante, por isso que a quantidade de midi-chlorians ser algo gigantesca na Ômega é extremamente importante. Isso vai se aprofundando ainda mais na lore para fazer com que aquelas coisas bizarras do episódio 9 fique pelo menos fique pelo menos plausível, né? Pelo menos assim a gente olha e fala, é o que tá tendo. Mas eu acho que eles vão conseguir contornar alguma parte, tentar justificar algumas ações, fazer com que a animação realmente tenha ali um consenso muito interessante. Por mais que os filmes não sejam algo muito assim fascinante, eu acho que a animação vai conseguir contornar essa situação e começar a explicar mais essa relação da clonagem do Palpatine e também ali da relação dele com a Ômega. Eu acredito até mesmo que a gente possa ter uma relação, um embate entre os Bad Batch e também ali o Palpatine, o Imperador, no final, para fazer com que essa transição aconteça realmente, para eles irem em direção para a rebelião, para caminhar eles para a rebelião. E nós observamos então a fala da Ventress dizendo que não existe nenhum lugar na galáxia que a Ômega pode estar segura. Nenhum lugar da galáxia a Ômega está segura e eles vão ter que lidar com isso. Ela fala que chegou até o planeta na qual eles estão de uma forma muito fácil, então qualquer um pode chegar. Se ela chegou, qualquer um pode chegar e eles precisam sair dali o mais rápido possível. Eles só vão conseguir resolver esse problema
ou eliminando a base na qual a Ômega veio, ou entregando a Ômega para o Império, coisa que eles não vão fazer. E aí fica essa questão, né? Como que o cálculo M, como essa quantidade, essa mescla de midi-chlorians ali dentro da Ômega vai fazer com que o Palpatine chegue até aquela criação, até a criação do seu corpo no episódio 9, qual a gente visualizou. Por mais que você não goste, por mais que você não curta, é o fato canônico de Star Wars. Então, eles vão ter que explicar toda essa abordagem, todo esse contexto que levou até essa decisão do Palpatine. Eu fiquei curioso agora, quero saber mais a partir do episódio 10. Eu acho que tá valendo muito a pena acompanhar essa animação.